Fala galera, eu sou Gustavo do MetaFRN e seja bem-vindo ao aulão de português. Eu tô aqui para explicar para você como é que vai funcionar esses aulões, tá bom? O aulão de português que acontece hoje, que é liberado hoje, e o aulão de matemática que vai ser liberado amanhã. Tanto no de português como no de matemática, a gente resolveu trazer para vocês exclusivamente questões do exame de seleção, que é a prova de ingresso para o UFRN do ano de 2019. A gente pegou a prova, né? Selecionou várias questões de diversos assuntos diferentes, dos assuntos principalmente que mais caem na prova do UFRN e que vão cair no simuladão, e vamos destrinchar para vocês, trazer dicas de como fazer essas questões da melhor forma possível, da forma mais rápida, com a sacada que a gente teve na hora da prova para conseguir nossas aprovações, tá bom? Então, comigo vocês vão ver hoje gêneros textuais e interpretação de texto, e em sequência vem os conteúdos com Guilherme e com Carol, tá legal? Então, vamos deixar de papinho e vamos começar, que hoje tem muito trabalho. Pega caderno e caneta aí e anota tudo que achar necessário para o seu aprendizado e que vai contribuir muito para o seu estudo até a prova do IFRN. Tá legal? Então vamos lá começar. Então, galera, como eu expliquei para vocês, né, tanto esse aluno de português como também o aluno de matemática, a gente vai se basear, a gente vai resolver com vocês apenas questões do exame de seleção de 2019. A gente resolveu trazer essa metodologia agora de resolver questões de uma única prova do IFRN, desmembrar ela, né, desvendar todos os segredos dela, da maioria das questões, não de todas as questões, porque não dá tempo, aqui é um aulão, não, a gente não tem tanto tempo assim e também ficaria cansativo, mas a gente vai trabalhar com vocês a maioria das questões e trazer todas as dicas que a gente tem e que a gente utilizou para a gente conseguir ser aprovado nessa prova aí, então, que amedronta muita gente, né? Mas a gente vai perceber aqui que com as dicas que a gente vai dar, a gente vai conseguir resolver as questões rápido e facilmente. Vamos lá começar então? Então lembra, são questões apenas do exame de seleção de 2019. Então, galera, comigo a gente vai trabalhar, eu já até falei provavelmente, a gente vai trabalhar questões sobre gêneros textuais e uma questãozinha de interpretação de texto, tá bom? Então, primeiro eu quero trazer uma análise mais geral do que são gêneros textuais, a gente vai ver como eles funcionam, alguns tipos deles, e a gente vai ver mais essa visão geral mesmo. Depois a gente vai trabalhar o tema, que são os gêneros textuais, dentro da nossa questãozinha da prova para a gente conseguir resolver. Tá legal? Mas vamos primeiro ler a questão que a gente vai trabalhar. Olha só, diz assim, o texto 2, que o texto 2 foi na prova, né, no exame de seleção, configura-se como uma. Antes de ler as alternativas, vamos para a figura. A gente vê um homem com um jornal aberto, que a capa diz assim: Europa se fecha para imigrantes. E ele fala: não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. E atrás dele a gente tem um rapaz com a camisa Haiti, né? Falando em francês. Excuse-moi, monsieur. E embaixo tem a tradução: perdão, senhor. Então, a gente tem aqui que ele é um próprio imigrante aqui no Brasil e o rapaz, ele está mais preocupado com a imigração lá no exterior, né? Mas vamos voltar agora para as alternativas. A alternativa A fala assim, que o texto é uma charge, pois usa o humor para fazer uma denúncia atual. B, é uma tirinha, pois descreve a situação do migrante haitiano. C, tirinha, pois usa o humor e apresenta personagens. D, charge, pois narra um fato cotidiano. Portanto, essa é a nossa questão. Vamos trabalhar a ideia geral dos gêneros textuais para depois a gente voltar nela e tudo vai ficar muito mais claro. Então, eu queria explicar para vocês o que são os gêneros textuais. Eu trouxe algumas características aí para vocês. Antes disso, galera, antes de explicar isso, eu queria dizer que eu vou trazer muita coisa, muita informação para vocês. Se vocês ficarem é, escrevendo ao mesmo tempo que eu estou explicando aqui, que eu vou explicar até de uma forma um pouco rápida, talvez vocês percam o fio da meada, não compreendam uma coisa, precisem ficar voltando no vídeo. Eu aconselho que vocês primeiro prestem atenção no que eu vou explicar, em tudo que eu vou falar aqui. Quando acabar essa questão,
vocês pausam o vídeo, escrevem o que acharem relevante, o que eu falei e acabei não escrevendo, que isso vai ajudar vocês nos estudos posteriores também, tá legal? Eu não aconselho muito vocês ficarem escrevendo ao mesmo tempo que eu estou explicando. Pronto, vamos voltar, trazendo aí, falando um pouco sobre as características dos gêneros textuais. O que são, né? Primeiro, gênero textual é qualquer texto do nosso cotidiano. O texto que você lê no WhatsApp é um gênero textual. O texto que você vê quando você lê um livro é um gênero textual, um livro didático, seja um livro de literatura também, são gêneros textuais diferentes. A gente tem uma revista, é um gênero textual. Tudo que você consegue enxergar no seu cotidiano, consegue ler, consegue entender a mensagem que está sendo transmitida é um gênero textual. Um outdoor é um gênero textual, por exemplo. E eu não coloquei aqui, mas os gêneros textuais, eles são, infinitos. Existem infinitos gêneros textuais. São incontáveis. Sempre tem gêneros surgindo, gêneros entrando em decadência. Um gênero, por exemplo, como a carta. A carta hoje em dia não é mais usada, mas antigamente era muito usada. O WhatsApp é um novo gênero que está surgindo. Então, os gêneros eles são incontáveis. E cada um com sua particularidade. Cada um tem a sua particularidade. Um bilhete que está na geladeira, por exemplo. Você não vai escrever um textão num bilhete. Você vai transmitir uma mensagem ali com 5 palavras. Não esqueça de tampar o leite. Guarde a carne. Então, tem um jeito de escrever. Uma poesia, a gente pode escrever com rimas. Num discurso, para um auditório, você não vai utilizar gírias. Então, cada gênero textual ali, você tem suas particularidades, né? Da forma que é escrita, da forma que é produzido. E muito importante, essa última característica, que é a intenção comunicativa. O que é isso? Todo gênero textual tem uma função. Tem uma função social ou a gente pode chamar também, tem uma intenção comunicativa. Ele quer transmitir alguma coisa. E essa intenção comunicativa do gênero textual, a gente pode resumir muitas vezes em uma palavrinha, que é um verbo no infinitivo. Ah, como assim um verbo no infinitivo? Olha só, são aqueles verbos terminados em AR, em ER, como criticar, defender. Então, os gêneros textuais, todo texto possui uma função que a gente resume aí num verbozinho no infinitivo, tá bom? Isso é muito importante, que o IFRN cobra muito. Qual a intenção comunicativa de determinado texto? Aí você vai lá, identifica o gênero e informa a intenção comunicativa. E todo gênero, depois de identificado, tem uma intenção comunicativa bem definida. O outdoor, quando você está lá no outdoor, você vê o outdoor, né? Aí diz: compre a jaqueta que está em desconto. Ali tem a função de quê? De atrair clientes. A principal função de um outdoor é essa. Quando você está muito estressado, você vai o quê? Vai escutar música, vai assistir um filme. São gêneros textuais também, que tem a função de quê? De entreter, desestressar. Tá vendo que cada gênero possui uma função. Um artigo de opinião, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas é um gênero que cai muito no IFRN. O artigo de opinião tem a principal função de defender uma tese, de defender um posicionamento, trazendo argumentos. Então, todo gênero, todo texto tem uma função, tá bom? Então, entendido que os gêneros são incontáveis, ou seja, infinitos, são textos do nosso cotidiano, cada um é escrito, é produzido com particularidades, né? São diferentes um do outro e, principalmente, possuem uma intenção comunicativa muito bem definida, que se resume a um verbo no infinitivo. A gente pode prosseguir e trazer e levar esses conhecimentos que a gente adquiriu para a nossa questãozinha. Qualquer questão, primeiro, toda prova do IFRN vai cair questão de gênero textual. Então tenham em mente todas essas informações e levem para responder uma questão como essa. Vamos lá agora focar mais na nossa questão, né? O texto 2 configura-se como uma. Aí a gente já lê as alternativas. E perceba que
Essa questão ela se resume em apenas dois gêneros, que é a charge e a tirinha, que eu grifei aí para vocês. Tá vendo? Então, eu disse que os gêneros são infinitos, não tem como trabalhar todos. Aqui a gente vai trabalhar justamente esses dois, charge e tirinha, porque é o que está nas nossas alternativas e é o que a gente precisa conhecer e saber mais para poder responder. Vou trazer agora algumas semelhanças desses dois gêneros e posteriormente a gente vai conhecer algumas diferenças. Tá legal? Ambos são gêneros humorísticos, tanto a charge como a tirinha. A gente tem grandes grupos nos gêneros. Por exemplo, a gente tem os gêneros humorísticos, como eu falei, tem a charge, tirinha, engloba também cartoons, que é muito parecido com a charge. São gêneros humorísticos e o IFRN cobra muito. Gêneros jornalísticos, a gente pode encontrar como gênero jornalístico entrevista, reportagem, notícia. Isso que eu estou falando aqui, esses gêneros e esses grandes grupos, são os que o IFRN cobra muito, tá? Tanto os humorísticos, jornalísticos e agora os argumentativos. Carta argumentativa, artigo de opinião, editorial, são gêneros argumentativos. Então, todos esses gêneros que eu falei para você aí, se possível, mais tarde, outro dia, peguem, anotem aí eles e estudem um pouco mais, que são os principais que caem na prova do IFRN. Com certeza, a prova do IFRN vai trazer um desses, ou no texto, ou pedindo para você escrever a redação dentro desse gênero textual. Isso é fato. Toda a prova do IFRN vai cair um desses gêneros. Um dos gêneros humorísticos, um dos jornalísticos ou um dos argumentativos, tá bom? Por isso que é importante conhecer todos eles. No curso preparatório a gente detalha todos eles, tem uma aula para cada. Uma aula a gente explica dois deles, outra aula a gente explica apenas um. Então, aqui não tem como fazer isso. É muito detalhe, seria muito tempo que a gente ia gastar. Aqui é um aulão, a gente vai fazer de forma rápida. Inclusive, se eu estiver falando rápido demais, tem como você diminuir a velocidade do vídeo, tá bom? Em uma das configurações aqui embaixo, você encontra essa alternativa. Tá legal? Mas vamos lá, vamos prosseguir para não ficar tão cansativo. Outra semelhança entre a charge e a tirinha é que elas apresentam uma linguagem mista, ou seja, tem uma linguagem visual, uma linguagem verbal e não verbal. Eu ia falar visual. Ó. A verbal são as palavras que a gente consegue ler e a não verbal são as imagens, o desenho que a gente está vendo aqui, por exemplo. E outra semelhança, e muito importante, é que ambas, tanto a charge como a tirinha, são instrumentos para críticas e denúncias sociais. Sempre por trás do humor, sempre não, vou botar um asteriscozinho. Sempre para a charge, para a tirinha não, a gente vai comentar isso um pouco, daqui a pouco vocês vão entender. Mas, frequentemente por trás do humor, da charge e da tirinha, tem uma crítica social por trás, tá bom? Tem uma denúncia social. Ele vem para denunciar algo. Isso é muito, muito importante e é principalmente o que o IFRN cobra de você. Ele quer saber como você interpreta a charge. Ele vai procurar saber se você está interpretando da maneira correta, se você está conseguindo capturar qual a denúncia por trás daquela figura, daquela piada. Tá bom? Então, pratiquem bastante chás de tirinha que é muito comum de cair. Agora vamos falar um pouco das diferenças. Eu trouxe aí charge. Vamos devagarzinho. Olha, as chás, elas geralmente não, quase sempre são sobre fatos temporais. Como assim fatos temporais, Gustavo? Por exemplo, a Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil. Tinham várias críticas que foi muito gasto público e pouco retorno, saúde estava esquecida, educação estava esquecida. Então, na época da Copa do Mundo, toda a charge que saía, os chargistas, né, que desenham para revistas, para jornais, eles focavam muito na Copa do Mundo. Passou a Copa do Mundo, já não era mais o foco deles, a gente já não conseguia ver saindo muita charge sobre Copa do Mundo. Mas aí, por exemplo, chegou a Olimpíada, mesma maneira.
muita charge sobre a Olimpíada e depois já aquieta mais, né? É tipo, baixa a poeira e o tempo vai passando, vai ficando esquecido. Ou seja, a charge ela fala muito do que está acontecendo agora na sociedade. Política, por exemplo. Sempre é alvo dos chargistas. As charges falam muito sobre política porque sempre está nos noticiários, sempre está acontecendo. Pandemia, muitas charges sobre pandemia e assim por diante. Podem envolver figuras públicas e geralmente envolve, principalmente políticos, e apresentam um único quadro, que é a diferença visual mais fácil de identificar aí das tirinhas. Então a gente tem que as charges trabalham um fato temporal, a tirinha não traz isso geralmente, pode envolver figuras públicas. A tirinha, apesar de terem as tirinhas, né? Apesar de terem personagens famosos como Mafalda, Turma da Mônica, não trazem personagens famosos. E apresentam-se em um único quadro. A tirinha, por sua vez, pode ter a função apenas de gerar humor. Foi como eu disse. Na maioria das vezes, a charge e a tirinha trazem críticas sociais. Mas as tirinhas, às vezes, podem apenas contar uma história, apenas gerar humor, não trazer nenhuma crítica social, não trazer nenhuma denúncia. Então, por isso que eu disse, as charges não, as charges sempre traz uma denúncia. Tirinha, às vezes, pode apenas gerar humor. E também, como eu falei, as tirinhas apresentam-se em vários quadradinhos. Por isso eu vou grifar para vocês agora, porque essa é a principal diferença. Visualmente você já percebe e de cara você consegue responder se o texto que a gente está tratando é uma charge ou uma tirinha. Olha só, no nosso exemplo, a gente tem apenas um quadro. A gente não tem três a quatro quadros, como geralmente como o IFRN traz as tirinhas. Então, de cara, a gente já consegue eliminar aí duas alternativas, que são quais? B e C. A gente tem uma charge e não uma tirinha. Então vamos aí cortar elas, que isso já vai facilitar muito a gente. A gente, portanto, não precisou interpretar nada. Só sabendo o gênero textual que a gente estava tratando, a gente já cortou aí B e C. Agora, vamos analisar agora essa alternativa A. Charge. O texto 2 é uma charge, pois usa o humor, olha aí, gênero humorístico, para fazer uma denúncia, como eu falei, né? Atual, que é justamente o fato temporal que eu falei para vocês. Muito coerente. Alternativa A. Alternativa D, charge, pois narra um fato do cotidiano. Cotidiano, tudo bem. A charge geralmente traz coisas do cotidiano, mas narra, não. Narra, de fato, não é uma característica, não é uma intenção comunicativa das charges. Até porque a charge se apresenta em um único quadro, né? Então, ela não tem uma sequência lógica, não tem um enredo, não tem personagens, não vem com personagem, né? Não é um texto narrativo, digamos assim. Não é, de fato, um texto narrativo. Por isso, narra já exclui essa alternativa para a gente. A gente fica com a alternativa A, que é a nossa resposta correta. Tá legal, pessoal? Então, vamos resumir um pouco do que a gente viu. Primeiro, a gente viu o que são os gêneros textuais, como eles funcionam, que eles são infinitos, do cotidiano, particulares, possuem uma função social, uma intenção comunicativa muito bem definida. Depois que a gente entendeu isso, a gente entrou para entender melhor, para aplicar, né? Entender melhor não, para aplicar de fato na nossa questão do exame de seleção de 2019. E não cai só no 2019, não. Se vocês forem ver, forem trabalhar as provas antigas do IFRN, vocês vão entender que questões assim são muito recorrentes de gêneros textuais. E, inclusive, de charge e tirinha. É muito comum. Aí a gente viu algumas semelhanças entre esses dois gêneros e também viu algumas diferenças. E a principal delas é que a charge se apresenta em um único quadro, a tirinha são
vários quadradinhos, como se fosse um pedaço de um HQ, né? De uma história em quadrinhos. Tá legal? Resposta, letra A. Então, vamos continuar aí com o nosso aulão. A gente vai ver mais duas questões, as duas envolvendo essa figura, uma continuando no tema de gêneros textuais e a outra a gente vai entrar um pouquinho nos conhecimentos de interpretação de texto. Tá legal? Então vamos lá. Tá aí, galera, outra questãozinha de gêneros textuais. Vamos aplicar novamente aqueles conhecimentos gerais que a gente aprendeu para responder essa questão. Olha só, o texto 2 tem como intenção comunicativa principal A. Criticar o fato da Europa não acolher os imigrantes como o Brasil faz com os imigrantes haitianos. B. Argumentar que brasileiros e europeus não podem acolher todos os imigrantes que ingressam no país. C. Argumentar que os brasileiros não deveriam acolher os haitianos, já que os europeus também não acolhem imigrantes. D. Criticar o fato de os brasileiros se preocuparem com os imigrantes na Europa sem acolher os imigrantes haitianos no Brasil. Vocês viram aí como é longa, como são longas essas alternativas, né? É por isso que vai uma dica aí. Toda questão de intenção comunicativa, galera, você já tem que remeter ao gênero textual que você está trabalhando. Sempre isso. Identifique o gênero que a intenção comunicativa vai ficar muito mais fácil. Como a gente falou, a intenção comunicativa a gente pode resumir em uma palavrinha, que é um verbo no infinitivo. Olha as primeiras palavras desse texto, dessas alternativas. Criticar, argumentar, argumentar, criticar. Olha só, preste muita atenção. A charge não é um texto argumentativo. Ele jamais vai ter a intenção comunicativa de argumentar, de defender. Nunca vai ter essa intenção. Ele não traz argumentos, não traz fatos que defendem uma opinião. Não. Assim como ela não, a charge não narra uma história. Não tem a função social que é a intenção comunicativa. É a mesma coisa, tá? De narrar, não é um texto narrativo. De argumentar, não é um texto argumentativo. Tá bom? Então, como a gente falou, a charge traz críticas sociais. Ela satiriza algo, ela critica algo, denuncia. Essas palavras sim, você pode encontrar como intenção comunicativa desse gênero textual charge, tá bom? Denunciar, criticar, satirizar, isso sim. Agora, argumentar, não. Já vamos aí. Excluir B e excluir C, tá bom? Então, questão de intenção comunicativa, remete ao gênero, presta muita atenção ao verbo da alternativa, que é esse principal verbo, né, que vai levar a gente à resposta correta. Se charge, se não tiver criticar, se não tiver satirizar, se não tiver denunciar, pode cortar que provavelmente não é a resposta correta, tá bom? Então vamos lá agora. Se a gente ficou com as alternativas A e D, agora vai exigir um pouquinho mais de nossa interpretação. Então a alternativa A é criticar o fato de a Europa não acolher os imigrantes como o Brasil faz com os imigrantes haitianos. Vocês estão achando que o brasileiro aqui que está lendo esse jornal, ele está acolhendo o imigrante? Não, não dá para perceber isso, né? Até porque ele está inclusive de costas para o haitiano, não está acolhendo, não está sendo de nenhuma forma carismático, está se preocupando com a imigração lá nos Estados Unidos, lá na Europa, né? Mas aqui no Brasil não está dando a mesma importância. A D, criticar, diz que a charge tem intenção de criticar o fato dos brasileiros se preocuparem com os imigrantes na Europa sem acolher, sem acolher os imigrantes haitianos. É justamente isso. E essa é a nossa resposta correta. Tá bom? Então, a gente viu aí que a gente trouxe conhecimento de gêneros textuais, mas também precisou aí da nossa interpretação de texto. E se me perguntarem qual é a questão
qual é o assunto que mais cai na prova do IFRN de português? É interpretação de texto, tá bom? Não é gêneros textuais. Mas deixa eu colocar para vocês que questões de gêneros textuais são questões geralmente fáceis, talvez as mais fáceis da prova de português. Então, vocês não podem errar questões desse tipo. Até se vocês não souberem o gênero que está se tratando, tem como você chegar a uma conclusão ali da alternativa correta. Mas você conhecendo o gênero, tudo fica mais fácil, você não perde nem tempo com a questão, tá bom? Questões de gêneros textuais são fáceis, não errem, pelo amor de Deus, quando cair, que vai cair no simuladão, já vou adiantar para vocês, vai cair sim, não tem como não cair, porque toda prova do IFRN cai. Não errem questões de gênero textuais. E vamos trabalhar agora interpretação de texto, porque é, é muito importante para vocês. A gente só aprende interpretação de texto praticando, tá bom? E a gente vai trazer uma questãozinha aqui para ver se ajuda vocês e incentiva vocês a estudarem esse conteúdo. Também sobre a charge, né? Que agora a gente sabe que é uma charge do Exame de Seleção de 2019. A partir da leitura das linguagens verbal e não verbal, assinale a opção que apresenta a conclusão do texto 2, construída pela leitura. Então, a gente já fez uma certa interpretação, né? Inclusive, pessoal, o Guilherme vai trabalhar essa charge também mais para frente com vocês. Não estranhe, tá bom? A gente está trabalhando aqui, mas ele também vai trabalhar lá da interpretação do jeito que ele vai fazer com vocês. Vamos ver, né? Qual a alternativa correta aqui? A charge traz a conclusão de que o quê? O haitiano é um pé frio? Pé frio é aquela pessoa azarenta, né? A charge não traz nada do tipo, não nos apresenta nada que a gente possa chegar a essa conclusão. B. Macaco não olha o rabo. Como assim, né? Macaco não olha o rabo. Aí vem a gente interpretar nosso conhecimento de mundo. Como é que a gente pode interpretar isso? Que macaco pode ser o povo brasileiro, que não olha o próprio rabo, já que está se preocupando muito com a imigração lá na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem imigrantes que não são acolhidos da mesma forma que o brasileiro acha que os imigrantes europeus, que os imigrantes que estão na Europa têm que ser acolhidos. Então, macaco não olha o rabo. Essa é a interpretação que a gente pode chegar, que é a alternativa correta para a conclusão que a gente tem da leitura dessa charge. A gente tem a alternativa C, isso é um chove e não molha, também a gente não consegue determinar isso pela leitura. E o Brasil trollou os haitianos. Mas de que forma trollou, né? Não, a charge não demonstra isso. Então, pessoal, a gente trabalhou agora mais uma questãozinha de gênero textual, né? Onde a gente pegou bem sobre intenção comunicativa, para vocês perceberem, terem essa pegada do verbo no infinitivo e remeterem justamente ao gênero textual que você está trabalhando. E agora a gente passou, por último aqui, para uma questãozinha de interpretação de texto, que exige muita leitura da gente, muita prática de leitura. Por isso é importante que a gente sempre esteja atualizado, a gente sempre esteja lendo algo, lendo revistas, lendo livros, que ajudam a nossa interpretação e são questões que caem muito. Eu vou até dar uma dica aqui para vocês, são dicas como essa que a gente dá para o pessoal do curso, mas, por exemplo, aqui para vocês, interpretação de texto, como é que cai na prova do IFRN? Geralmente a prova tem 3 textos. No início, da questão 1 a 4, 1 a 5, caem questões de interpretação de texto somente do texto 1. Então, se eu li o texto 1, eu já posso ir responder essas questões. Eu não preciso nem ler texto 2, nem ler texto 3. Sempre é assim. Então, ler o texto 1, não precisa se embananar com os outros textos. Já responde as questões de interpretação do texto 1, que são as primeiras da prova de português. Sempre é assim se você for praticar as provas antigas, tá bom? Então, aí questões de interpretação do texto 2. Geralmente é a questão número 10, a questão número 11, aquela do meio da prova, já que são 20, né? De português, eu estou pegando como exemplo só a prova de português. E as últimas, ali vem uma questão de interpretação do texto 3, que o texto 3 justamente é
Vem geralmente uma charge, vem uma tirinha, às vezes pode vir um cartaz, pode vir uma música, um poema. Eles costumam dar essa variada lá no texto 3. Teve questões até que vieram quatro textos, mas não é comum, tá bom? Então é isso que eu tenho para explicar para vocês de gêneros textuais e interpretação de texto. Eu espero que com essas dicas vocês possam melhorar em seus estudos, no seu desempenho na prova, nos simulados também. Vejam com atenção, questões como essa são questões fáceis, então precisam apenas de um pouco de prática. E eu espero que vocês estudem, revisem o que vocês anotaram, que vocês conseguiram, o que eu consegui contribuir para vocês, tá bom? Então eu vou deixar agora o restante do aulão com o Guilherme e com o Carol. Eu acho até que o Guilherme achou que a gente ia se estender um pouco mais aqui, mas foi bem rápido, mas deu para a gente ver muita coisa, tá bom? Então eu espero vocês amanhã no aulão de matemática. Não faltem, que se esse tá bom, o de amanhã vem com tudo. Fala pessoal, eu sou Guilherme da equipe MetaFRN e vou dar continuidade aqui com o aulão de português. Vou apresentar para vocês os principais conteúdos da língua portuguesa que caem no FRN, tá certo? Então continua com a gente. Eu sei que alguns de vocês já devem estar cansados, tiveram uma aula longa aí com o Gustavo, mas eu prometo que vou fazer de forma dinâmica e para vocês entenderem de forma simples esses principais assuntos que caem, tá certo? Então vamos lá! Fala pessoal, então a gente vai estar dando início agora à nossa segunda parte de português, tá certo? A gente vai iniciar pelo conteúdo de semântica, que cai bastante na prova do IFRN. Semântica estuda o significado e o sentido das palavras. Vou até grifar aqui para a gente, certo? Significado e sentido das palavras. Então a gente vai ler um trecho aqui da questão, certo? A questão 6 da prova do IFRN que a gente está fazendo, e depois que a gente fizer essa leitura, a gente vai responder a nossa questão. Então vamos lá, o trecho diz o seguinte: hoje, o mundo é a casa do maior número de migrantes e refugiados de que se tem registro em qualquer outro momento da história. Tal situação traz desafios complexos para muitos países que tentam gerenciar esse fluxo e acolher com sucesso os novos cidadãos. Entendido isso, pessoal, a gente percebe que a palavra complexo está destacada, então a gente vai lá ler o nosso enunciado. O antônimo, vou destacar aqui também, o antônimo da palavra complexos, destacado no trecho, é. E aí a gente precisa saber o que é antônimo e também o seu contrário, o que é sinônimo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certo? Palavras sinônimas e palavras antônimas. As palavras sinônimas, elas têm significados semelhantes. Anota aí, tem significados semelhantes. Agora a gente volta para as nossas alternativas e vai procurar palavras sinônimas da palavra complexos. A primeira, alternativa A, difíceis. Vocês acham que difíceis é uma palavra que tem significado semelhante à palavra complexo? Não é, pessoal? Então essa não é nossa alternativa, a gente está buscando palavras antônimas. Então a gente já risca a alternativa A. Agora vamos procurar outra alternativa entre simples, ingênuos e complicados, que também é uma palavra sinônima da palavra complexo. Complicado, né? Beleza, isso mesmo. Complicado é uma palavra que tem significado semelhante, olha só para a definição de palavras sinônimas. Tem significado semelhante à palavra complexos. Então, complicados também não é nossa alternativa. A gente está buscando alguma palavra antônima. E o que é uma palavra antônima? Palavras antônimas têm significados opostos, certo? Então a gente vai precisar. Agora a gente tem duas alternativas, a alternativa B e a alternativa C, simples e ingênuos. Qual dessas duas tem um significado oposto à palavra complexos? Ficou fácil, mas caso você ainda tenha dúvida, vamos voltar ao nosso trecho, fazer uma nova leitura, tentar fazer uma substituição dessas palavras para a gente tentar responder, certo, da maneira mais coerente, mais correta possível. Vamos fazer uma nova leitura, e agora usando as duas palavras que a gente tem. Lembrando que a gente quer ter um efeito contrário à palavra complexo, certo? A gente está buscando uma palavra antônima. Então vamos lá. Hoje o mundo é a casa do maior número de imigrantes e refugiados de que se tem registro em qualquer outro momento da história. Tal situação traz desafios simples. Não traz desafios complexos, traz desafios simples para muitos países que tentam gerenciar esse fluxo e acolher com sucesso os novos cidadãos.
certo? Captura esse entendimento, essa interpretação que você teve, porque agora a gente vai substituir pela palavra ingênuos. Tal situação traz desafios ingênuos para muitos países que tentam gerenciar esse fluxo e acolher com sucesso os novos cidadãos. A palavra ingênuos dá uma ideia de imaturidade, certo? Não é muito bem o oposto da palavra complexo. Complexo realmente é algo difícil, algo complicado. Então, o significado oposto disso é simples. Então, a nossa resposta correta é a alternativa B, certo? Então, essa questão é uma questão considerada fácil, certo? Da prova de português do IFRN. Espero que você tenha, opa, espero que você tenha respondido corretamente junto comigo. Então, vamos passar para a nossa próxima questão. Então, vamos lá, né? Dar continuidade ao nosso aulão de português. Agora a gente vai resolver uma questão que trata sobre o assunto de termos anafóricos. Termos anafóricos, Guilherme, o que danado é isso? Olha só, vou trazer a definição para vocês. Opa, vamos lá. Os termos anafóricos, eles retomam um termo anteriormente utilizado no discurso. Vou destacar essa palavrinha aqui para vocês. Eles retomam um termo anteriormente usado no discurso. E a questão que a gente vai resolver, a questão 9 da prova do IFRN, trata do seguinte: tem um trechinho para a gente fazer a leitura, assim como na questão anterior, e agora a gente tem 4 itens: item 1, 2, 3 e 4. Nesses itens a gente vai fazer a avaliação. É correto ou não é correto? E daí, a partir disso, a gente vai escolher a alternativa A, B, C ou D. Quais são as alternativas corretas, certo? Então vamos lá, ler o trecho primeiro. Eles estão fazendo uso de seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos. Todos nós temos esse direito como garantia se algum dia ele se fizer necessário. Certo? Então vamos fazer uma nova leitura para a gente compreender melhor do que se trata o trecho. Olha só. Eles estão fazendo uso de seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos. E todos nós temos esse direito como garantia se algum dia ele se fizer necessário. E o nosso item A fala o seguinte: a expressão esse direito retoma o direito legal ao asilo. Vou destacar aqui para a gente. Esse direito retoma direito legal ao asilo. Façam uma nova leitura aí vocês, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo e me diz se sim ou não. Olha só, vamos fazer junto agora essa análise. Você precisa entender primeiro qual a diferença entre esse e este. Você já sabe qual é essa diferença? Vamos fazer essa avaliação? Esse, pessoal, esse ou esses, essa ou essas, isso refere-se a algo que já foi dito. Olha só como se encaixa no que significa também termos anafóricos, né? Olha o exemplo. Isso que você falou é verdade. Então, já foi dito alguma coisa antes, e aí outra pessoa vai e fala: isso que você falou é verdade, certo? Então, esse isso está retomando alguma coisa que já foi dito, está se referindo a alguma coisa que já foi dito. E esse se refere a algo que vai ser dito, totalmente oposto, né? Este se refere a algo que vai ser dito. Olha o nosso exemplo. O problema é este, sua impaciência. Então ele antecipou alguma coisa que estava por vir, certo? Então no discurso, essa é a utilização de esse e este. E suas variáveis, né? Estes, esses, esta, estas, isto, isso, certo? Então cabe perfeitamente esse significado para essas palavras também. Então, o item 1 diz o seguinte: a expressão esse direito retoma o direito legal ao asilo. Certo? Então está corretamente descrito no nosso item 1. Esse direito retoma o direito legal ao asilo. Agora o nosso item 2. O vocábulo ele retoma esse direito. Esse é um pouquinho mais complexo, né? Ele é um pronome pessoal. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto normalmente é utilizado para evitar repetições no nosso texto. Ninguém quer falar ou escrever um texto que utilize sempre as mesmas palavras. Então, para isso, a gente utiliza pronomes pessoais. Eu vou até destacar aqui para a gente o que fala o nosso item 2, né? Olha só.
Ele e a setinha está retomando esse direito. Então, qual a técnica que a gente, qual é o instrumento que a gente vai utilizar aqui para saber se realmente isso acontece, se ele está retomando o trechinho esse direito? A gente vai utilizar uma substituição. Ao invés de a gente utilizar ele, a gente vai utilizar na leitura esse direito, certo? Vai fazer a seguinte substituição, olha só. E a gente vai ver se tem sentido ou não tem. Se tiver sentido, realmente, realmente ele, esse pronome pessoal, está retomando a palavra, o trecho, né, a expressão, esse direito. Então vamos fazer uma nova leitura, a partir do primeiro ponto final, certo? Todos nós temos esse direito, como garantia se algum dia esse direito, esse mesmo direito, se fizer necessário. Tá vendo que mantém o sentido do texto? Essa substituição pode perfeitamente se encaixar. Então, realmente, ele faz essa retomada, certo? É para evitar uma repetição. Então, está correto também no nosso item 2. O vocábulo ele retoma esse direito, certo? Então, a partir disso, a partir dessas afirmações, a gente já consegue responder, já consegue saber qual é a nossa alternativa correta. A nossa alternativa correta é a alternativa A. Apenas 1 e 2 estão corretos. Olha só, a gente não fez uma avaliação do item 3 e o item 4, porque se trata de um assunto que cai pouco, certo? Na prova do FRN. Caiu nessa prova e eu não lembro mais em outra prova do FRN que tenha caído esse assunto. Vou dizer qual é o assunto e se vocês quiserem, vocês pesquisam aí na internet de vocês. Vai ter milhares de artigos, de conteúdo para vocês mergulharem no assunto caso seja do seu interesse, certo? O assunto é o seguinte: uso do se, utilização do se. Se você quiser estudar mais, pesquise aí na sua internet. Então, a gente já resolveu essa questão. Perceba que é fácil questões que envolvam termos anafóricos. Nessa foi fácil. Tem questões que eles complicam um pouquinho, mas essa foi fácil, certo? É importante a gente saber essa diferença entre esse e este e também a utilização dos pronomes pessoais do caso reto. Então agora a gente vai resolver a nossa próxima questão, que envolve o assunto de classes de palavras. Dando continuidade, pessoal, a gente vai fazer uma questão agora que envolve o assunto de classes de palavras, tá certo? Só lembrando que na língua portuguesa a gente tem 10 classes de palavras, por isso é um assunto bastante extenso. Tem os substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, certo? Tem vários aí. Vale a pena você estudar porque cai bastante no FRN. Assim como nas questões anteriores, né? A gente também vai fazer a leitura de um trecho para poder responder a nossa questão. Agora a gente vai responder a questão 12 da prova do IFRN que a gente está fazendo. Olha só, vamos fazer a leitura do texto. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Olha só que a gente tem duas palavrinhas destacadas aí, né? A gente faz essa primeira análise, são as palavras sírios e a palavra que. A questão 2 diz o seguinte: os vocábulos sírios e que, em destaque no trecho, respectivamente, têm valor de. A gente vai dividir essa resposta em duas etapas, certo? A gente primeiro vai avaliar a palavra sírios, depois a gente avalia a palavra que. Se você for ver as alternativas, ele dá como opção para a palavra sírios, tem valor de adjetivo ou de advérbio. Adjetivo ou advérbio. Então, primeiro a gente precisa entender o que danado é isso, né? O que são esses dois tipos de classes de palavras? Então, a gente vai falar sobre eles agora. O adjetivo, pessoal, expressa uma qualidade ou característica ao substantivo, tá certo? Certo? Olha o exemplo. O rapaz elegante. O nosso substantivo é rapaz. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, certo? E elegante, aí está expressando uma qualidade, uma característica desse rapaz. Por isso é classificado como adjetivo. Está aí destacado para a gente. Certo? Entendido o que é adjetivo, você com certeza já ouviu falar bastante sobre isso. A gente vai entender agora o que é advérbio, que talvez é um pouco mais complicado, né? Está fora um pouco do nosso senso comum. O advérbio, eles qualificam verbos e intensificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Adjetivo você já sabe o que é, certo? Então, olha o exemplo. É um lugar muito quente. Veja bem, exclui esse muito aí dessa frase. É um lugar quente. Se a gente falar só isso, é um lugar quente. O quente
é o nosso adjetivo, né? E lugar é substantivo. Lugar está dando nome à coisa e o quente está qualificando, está atribuindo uma característica a lugar. Mas aí a gente utilizou um advérbio, porque a gente queria dizer que está muito quente. Não está só quente, está muito quente. Então, o muito está o quê? Está intensificando o sentido do nosso adjetivo. Por isso que ele é classificado como advérbio. Certo? Entendido isso, a gente vai fazer uma avaliação agora da palavra Sírios, né? Que a gente quer saber. Olha só o nosso trecho, vou destacar para a gente. Sírios está se referindo a refugiados. Refugiados é o quê? Refugiados é um substantivo. Dá nome a uma coisa, certo? Então, como está se referindo a um substantivo, atribuindo uma qualidade, esse refugiado é da Síria. Ele é sírio, certo? Então, por isso ele é classificado, ele tem valor de adjetivo e não de advérbio, como tem em algumas alternativas, tá bom? Então a gente vai poder fazer uma exclusão de algumas alternativas aqui, entendido isso. A gente vai poder excluir a alternativa B e a alternativa D, onde diz que sírio tem valor de advérbio. Não, sírio tem valor de adjetivo. A gente ficou com as alternativas A e a alternativa C. Pronto, finalizada essa primeira etapa da nossa resposta, né? Agora a gente vai fazer uma avaliação do vocábulo que. Eu limpei aqui a tela para a gente poder fazer essa avaliação. Vou destacar a frase aqui, a oração em que está inserido. Que chegaram à Europa em 2016. Vamos fazer uma análise completa novamente, para a gente se situar. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Novamente, dos refugiados que chegaram à Europa em 2016. Então, essa frase destacada está se referindo a quem? Aos refugiados, né? Refugiados é o quê? Um substantivo, está dando nome a uma coisa. Então, tem valor, essa oração ela tem valor de adjetivo. Então, a gente classifica ela como oração subordinada. Tá errado ali, está subordina, mas é subordinada, certo? Oração subordinada adjetiva. E para a gente entender melhor, já dá para a gente responder a nossa alternativa. Já dá para a gente saber qual a nossa alternativa correta. Esse que chegaram à Europa em 2016 está atribuindo uma característica aos refugiados, não é? A gente tem os refugiados comuns, os refugiados que a gente pode estar se tratando de um termo geral, mas no caso a gente está se referindo daqueles que chegaram à Europa em 2016, não é qualquer refugiado. É só esses que chegaram à Europa em 2016. Então está atribuindo uma característica a essa palavra refugiados, tá certo? Então ela tem valor de adjetivo. Olha só, vamos explorar um pouco mais, né? Entender um pouco mais sobre o que é uma oração subordinada adjetiva. A gente tem dois tipos. A gente tem a explicativa e tem a restritiva. Vamos entender primeiro a explicativa. A explicativa é a oração separada por vírgulas. Elas ampliam, preste bastante atenção, elas ampliam o sentido da palavra. Olha o exemplo. As provas, que são difíceis, foram finalizadas. Ou seja, dá a entender o quê? Que todas as provas são difíceis, certo? As provas que são difíceis foram finalizadas. Perceba que está separado por vírgulas. E que são difíceis é oração subordinada adjetiva, que se refere ao substantivo provas, certo? Novamente, se você não entendeu o nosso raciocínio. Que são difíceis é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque está se referindo ao substantivo prova, certo? Atribuindo uma característica, as provas são difíceis, e está separado por vírgulas. Tudo bem? Agora vamos entender qual é a diferença agora da explicativa para a nossa oração subordinada restritiva. Olha aqui o significado. As restritivas, elas não são separadas por vírgula, certo? E elas restringem, elas não ampliam, elas restringem o sentido da palavra. Olha agora o mesmo exemplo, só que tirando a nossa primeira vírgula. As provas que são difíceis foram finalizadas. Novamente, as provas que são difíceis foram finalizadas. Agora não é só todas as provas são difíceis. As provas que são difíceis foram finalizadas. Ou seja, existem outras provas que são fáceis que não foram finalizadas, certo? Então ela restringiu o sentido. A gente está se referindo apenas às provas que são difíceis e não a todas as provas, como no nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, a gente se referia a todas as provas, dizia que todas as provas foram finalizadas e ainda dizia que todas essas provas eram difíceis. Diferentemente do segundo exemplo, onde a gente diz que
Nem todas as provas foram finalizadas, apenas as provas difíceis, tá bom? Então, olha só a diferença que faz colocar ou não colocar a vírgula. A gente já muda a classificação da oração subordinada adjetiva, certo? E que outro padrão você percebeu aí nessas duas orações? A presença do vocábulo que, certo? O que ele cai bastante na prova do IFRN. E muitas das vezes está atrelado a uma oração subordinada adjetiva. Então, pega o bizu, certo? O que sempre vai aparecer em oração subordinada adjetiva. O que, se você tiver com um caderninho aí, anota aí. O que, ele está fazendo, ele tem papel aí de pronome relativo, certo? O que, ele faz um papel de pronome relativo. E o que, ele tem valor de adjetivo, porque está inserido na oração subordinada adjetiva, certo? Isso é claro. Então, o que, a nossa alternativa A, né, obviamente está correta. Porque o que ele tem valor de adjetivo, está inserido em uma oração subordinada adjetiva, tá certo? Então é isso, questão um pouco complexa, exige de você um conhecimento melhor, mas olha só, o que você está tendo a oportunidade de aprender agora, tá certo? Algo que cai bastante na prova do FRN. Vou arriscar dizer que em toda a prova do FRN que você pegar, vai ter uma questão parecida com essa. Vai ter uma questão que se refere à utilização do quê. Então você está aprendendo aqui uma das possíveis utilizações do quê, tá certo? Se você quiser explorar um pouco mais sobre isso, coloca no seu Google aí usos do que, utilizações do que você vai ver muitas utilizações do que o IFRN cobra bastante, certo? Então vamos para a nossa próxima questão? Então vamos dar continuidade, né, pessoal, às nossas questões da prova do IFRN. Agora a gente vai resolver a questão 19, onde trata do assunto de uso da vírgula, que também cai bastante no IFRN. Esse aulão realmente está cheio de assuntos que cai muito na prova do IFRN. É um assunto muito importante, o uso da vírgula, e muita gente tem dúvida, certo? Olha só, também tem um trecho que já é costumeiro de questões do IFRN, tem um trechozinho para a gente avaliar e depois a gente vai ler o nosso enunciado. No pior dos casos, o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repentino de estrangeiros. Olha só o que diz a questão 19. Assinala a opção em que a vírgula foi usada pelo mesmo motivo do exemplo acima. Aí daí a gente tem 4 alternativas aí para a gente fazer a leitura. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa voltar ao nosso trecho e identificar a posição da vírgula. Está logo aqui, ó. E mais, avaliar o que é que está separando. O que é que essa vírgula está separando? Vou fazer isso aqui para a gente. Ela está separando esse trecho aqui que a gente não sabe dizer o que é. Então, para responder essa questão, a gente precisa saber a classificação desse trecho em amarelo aí, no pior dos casos. Tem uma classificação sim. Sabendo dessa classificação, a gente volta para as nossas alternativas e vê qual é a alternativa que também tem um trecho antes da vírgula que tem a mesma classificação. Entendido isso, pessoal? Então vamos lá fazer esse nosso estudo. No pior dos casos. Antes da gente fazer essa avaliação, você precisa entender uma coisa. O que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial tem como função indicar uma circunstância. Uma circunstância pode ser de lugar, de tempo, de modo, meio, causa, finalidade, intensidade, frequência, companhia, negativa, afirmação e várias outras circunstâncias, certo? Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Cheguei atrasado por causa da chuva. Pessoal, por causa da chuva é uma circunstância atribuída a essa oração cheguei atrasado. Se eu retirar esse por causa da chuva, o sentido não vai ser o mesmo. A gente classifica ele como adjunto adverbial de causa, porque ele está atribuindo uma circunstância de causa para a ação da oração, né? Dele ter chegado atrasado. Ele não chegou atrasado por qualquer motivo. Ele só chegou atrasado porque choveu muito, por causa da chuva, certo? Entendido isso, olha só no que eu vou falar agora. A gente utiliza a vírgula quando o adjunto adverbial ele aparece primeiro na oração, certo? Porque normalmente na ordem direta de uma oração, o adjunto adverbial ele aparece por último, como nesse caso, cheguei atrasado por causa da chuva. Agora, quando ele vem primeiro, a gente utiliza uma vírgula para separar esse trecho, certo? E a gente diz que é um adjunto adverbial deslocado. Veja só no exemplo. Por causa da chuva, vírgula, cheguei atrasado. Continua sendo um adjunto adverbial de causa, só que agora ele está aparecendo primeiro, ele está deslocado, certo? Não está mais por último. Então, a gente faz a utilização dessa vírgula. Voltamos agora para o nosso trecho. No pior dos casos,
o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repentino de estrangeiros. A ordem direta dessa oração era, no pior dos casos, aparecer por último, porque também é uma adjunta adverbial, também está atribuindo uma circunstância a essa oração, uma circunstância de tempo. No pior dos casos, vai ser só no pior das situações que que o foco está nos desafios envolvidos e não na ameaça imaginária, certo? Certo? Então, se eu excluir esse no pior dos casos, vai ter um sentido diferente. Espero que você tenha entendido isso aí. É um pouquinho complexo realmente, mas é importante que você saiba que a vírgula é utilizada quando o adjunto adverbial aparece primeiro e não por último. Agora vamos voltar para a nossa questão. Sabendo que o adjunto adverbial, sabendo agora que no pior dos casos é um adjunto adverbial de tempo, a gente vai procurar nas nossas alternativas o trecho que vem antes da vírgula, que também se classifica como adjunto adverbial, de modo, de tempo, certo? De causa. Mas desde que seja um adjunto adverbial, já está valendo para a gente. Olha só a nossa alternativa A, vamos fazer uma avaliação de todas. A alternativa A diz o seguinte: eles estão fazendo uso de seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos. Vou te dar um bizu agora, uma dica muito importante. Identifica onde é que está o verbo. O verbo ele está nesse trecho que vem antes da vírgula, não está? Nessa alternativa A. Então isso não é um adjunto adverbial. Olha só, vou voltar aqui para a gente ver. Vou voltar aqui nos dois exemplos que eu te dei. O verbo dessa oração é cheguei. Cheguei, no nosso segundo exemplo, aparece depois da vírgula, não é? Por causa da chuva, vírgula. Cheguei atrasado. Então a gente precisa se espelhar nesse exemplo, certo? O adjunto adverbial, ele não possui verbo inserido nele, certo? Ele aparece antes da vírgula e o verbo ainda está depois da vírgula. Então vamos pegando essas dicas, né? Muito importantes para a gente poder fazer a avaliação das próximas alternativas. A alternativa A a gente já sabe que não é a correta. Alternativa B. A Europa acolhe apenas 6% dos refugiados globais, comparados com 39% do Oriente Médio e Norte da África e 29% do resto da África. Já identificou onde está o verbo, né? O verbo aí é acolhe. Acolhe está antes ou depois da vírgula? Está antes. Então esse trecho aí não é um adjunto adverbial. Vamos para a nossa alternativa C. Pesquisas feitas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Grécia mostram que os refugiados são menos ou igualmente dependentes dos fundos públicos em relação aos moradores locais. Olha só, o verbo é feitas e também vem antes da vírgula ou das vírgulas nesse caso, né? Portanto, esse trecho não é uma adjunta adverbial, tudo bem? Então, sobrou para a gente a alternativa D. Em alguns países, eles respondem por quase um terço do crescimento econômico entre 2007 e 2013. Tem verbo aí antes da vírgula? Não tem. Então, em alguns países, é uma adjunta adverbial. E digo mais, é uma adjunta adverbial de lugar. Atribui uma circunstância de lugar a essa oração. Certo? Então, portanto, a nossa alternativa D é a alternativa correta, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Dando continuidade, pessoal, então, a gente vai falar agora sobre uma questão que envolve o assunto de conotação. Tenho certeza que você já ouviu falar em conotação e denotação. Isso cai bastante no IFRN, tá bom? Então vamos lá, aprender o que é isso e resolver uma questão sobre esse assunto. Olha só. Primeiro a gente vai estudar um pouquinho o que é denotação e depois conotação. A denotação, pessoal, é o sentido literal da palavra. Só ajeitar meu cabelo que tá meio bagunçado. A denotação é o sentido literal da palavra, ou seja, o sentido real, aquele que você vai encontrar no dicionário, aquele sentido que você vai ler no dicionário, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo. O Brasil faz fronteira com o Paraguai. Essa fronteira aí está destacada, essa palavra está sendo utilizada no sentido denotativo, ou seja, é aquela fronteira que se você pegar um mapa, realmente você vai ver que o Brasil está fazendo fronteira com o Paraguai, um país faz com o outro. Tá bom? Então, guarda essa informação. E o segundo exemplo que eu trago para vocês é: estou precisando de uma borracha. Realmente, essa borracha também está no sentido denotativo. Eu fiz uma palavra errada aqui, peguei uma borracha e vou apagar. Tá bom? Então, guarda essa informação aí também, que fronteira e borracha estão sendo utilizados no sentido denotativo, o sentido real da palavra, normal. Tudo bem? Agora a gente vai precisar entender
o que é o sentido conotativo. O sentido conotativo é o sentido figurado, aquele sentido que vai ser baseado na sua imaginação, na sua interpretação, um pouquinho mais complexo. Vamos utilizar agora a palavra fronteira no sentido conotativo, para você entender como é que é. TIM, viver sem fronteiras. Essa é uma propaganda da operadora de telefonia da TIM, né? Então, o que quer dizer esse viver sem fronteiras? Será que é o mesmo sentido do nosso primeiro exemplo ali? Brasil faz fronteira com o Paraguai? Não, pessoal. Esse fronteiras significa dizer o seguinte: que para qualquer lugar que você vai poder utilizar o serviço da TIM. Você não vai ter fronteiras, você não vai ter uma barreira, um impedimento de utilizar, porque eles estão por todos os lugares. É isso que a propaganda está querendo, que a propaganda está querendo dizer. E é isso o sentido da palavra fronteiras. Por isso está sendo utilizado no sentido conotativo. É aquele sentido que não está no dicionário, ela vai depender de quê? Da sua interpretação, da sua imaginação, tá bom? Vamos lá então utilizar outro exemplo. Errei, mas preciso passar uma borracha. Borracha aqui está sendo utilizado no sentido conotativo, diferentemente daquele exemplo que a gente utilizou no sentido denotativo. Aqui é uma pessoa que errou, fez alguma atitude errada, uma atitude negativa com alguém, independente, né? Com alguém, digamos assim, e ela quer esquecer isso, quer tocar a vida normal, quer viver sua vida apagando esse passado dela, né? Esse passado meio tenebroso que ela quer esquecer. Então, por isso que ela falou borracha na frase. Mas não é essa borracha que você pega do colega e apaga uma palavra errada. Não é isso, certo? Então, esse sentido aí, você viu que dependeu da sua interpretação, da sua imaginação. Por isso está sendo utilizado no sentido conotativo. Cai bastante na prova do IFRN. Então, fica ligado nisso, tá certo? Então, fica sempre atento qual palavra está sendo utilizada no sentido denotativo e qual palavra está sendo utilizada no sentido conotativo, que com certeza talvez vai ser perguntado em alguma das questões. Olha só a nossa questão 20 da prova do IFRN que a gente está realizando. No texto 2, a expressão virar as costas significa. O texto 2 é essa charge aí que eu trouxe para a gente vai fazer uma avaliação, certo? Dos itens que nela contém, para a gente poder realmente ver o significado dessa palavra virar as costas. De antemão, virar as costas está sendo utilizado tanto no sentido conotativo, tanto no sentido denotativo. Nessa imagem, vamos ver, para a gente poder interpretar? Olha só, primeiramente a gente tem duas pessoas, dois homens, né? Um homem branco e um homem negro. O homem branco ele lê um jornal onde tem uma manchete que diz: Europa se fecha para imigrantes. E o homem negro tem uma camisa com a palavra Haiti e está falando outra língua. Ou seja, já dá para entender que ele é um imigrante nessa situação, tá certo? E o homem branco é o brasileiro, ele fala o seguinte: não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. Vira as costas. Não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. Você pode perceber ainda a ironia, né? Ele está de costas para o imigrante. Olha aí, então já está no sentido denotativo. Realmente, virar as costas é você estar de costas para alguém, para alguma coisa. Nesse caso, ele está de costas. Mas será que é só isso? É só estar de costas para o imigrante? Não, pessoal. É isso que está querendo saber. Qual o sentido conotativo dessa palavra, virar as costas? É isso que está perguntando para a gente. Então, a gente tem a alternativa A, B, C e D. O que dá para entender, né, pessoal? Não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda, ou seja, o país precisa ajudar, precisa agir. Essas pessoas, esses imigrantes estão precisando de ajuda, tá bom? Então é isso que ele está querendo dizer. Não se virar as costas. Olha só, alternativa A, indignação. Não se tem indignação para imigrantes? Será que é isso? Não, né, pessoal? Então a gente já exclui essa alternativa. Não é esse sentido que está trazendo para a gente. Alternativa C, espanto. Não se tem espanto com imigrantes, para imigrantes que precisam de ajuda? Também não é isso. Então a gente também pode eliminar, tá bom? A alternativa D diz o seguinte, fuga. Será que traz o sentido de fuga? Não se deve ter fuga para imigrantes que precisam de ajuda, não há fuga para imigrantes com imigrantes. Também não é esse sentido. Sobrou nossa alternativa B, indiferença. Indiferença é tanto faz. Será que uma pessoa que está precisando de ajuda, você deve ter uma ação de tanto faz? Não, você precisa agir, você precisa ajudar. E virar as costas traz esse sentido para a gente. Não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda.
Você não deve virar as costas, você não deve tratar essa pessoa com indiferença. E é isso que ele está fazendo com o próprio imigrante do país dele. Ele está tratando com indiferença. Ele não está nem ligando com o que o imigrante tá questionando ele. Olha só, excuse-moi, monsieur. A tradução é perdão, senhor. Está tentando chamar a atenção dele, está tentando pedir ajuda, mas ele não está nem aí, está de costas. Está com um sentido de indiferença, né? Está com esse espírito de indiferença. E é realmente isso que ele está criticando na Europa. Por isso que a nossa resposta correta é a alternativa B. Virar as costas significa indiferença, tá bom, pessoal? Então, com isso, eu encerro aqui minha parte de português, com as questões que trataram de vários assuntos importantes que caem na prova e que também vão cair no simulado, tá certo? Espero que vocês continuem firmes aí nesse aulão. Ele está sendo muito proveitoso, tenho certeza. Tá bem dinâmico, né, pessoal? Espero que vocês não estejam com sono aí. Deixe o celular um pouquinho de lado. Esse é um momento importante da sua preparação para o IFRN. Se você tem o sonho de ser federal, foca, tem um objetivo certeiro, certo? Que você vai conseguir. Trabalha, estuda muito, que não é fácil que as coisas chegam para você, não é na sorte. Comigo não foi assim, com o Gustavo não foi assim, com o Carol não foi assim. A gente precisa agir, precisa sentar na cadeira, olha só, e estudar, como você está fazendo aí. Você está no caminho correto, tá bom? Então, se você está gostando dessa aula, vai tirar uma foto aí, marca a gente, marca o MetaFRN no seu story, para a gente fazer essa divulgação, tá muito legal, tenho certeza que você está gostando, tá bom? Então, vocês ficam agora com Carol, pessoal, para estudar um pouquinho o restantezinho de português, tá certo? Um abraço a todos. E aí, pessoal, agora chegou minha vez. Aqui é Carol, da equipe MetaFRN. É o seguinte, eu sei que talvez já esteja um pouco cansativo, os meninos aí já encheram vocês de muitas informações, mas de conteúdos bastante necessários. Então, ainda tenho o meu pedaço, ainda tenho a minha parte. Se você quiser, agora é o momento de você ir lá e lavar o rosto, tomar uma água, estirar um pouquinho as pernas, dá pausa. Se você quiser descansar um pouquinho, mais volta que eu tô te esperando, tá bom? Então, galera, tá acabando. A gente vai responder só mais 2 questõezinhas dessa prova de 2019. E essas questões vão envolver pra gente um pouco dos conteúdos de sintaxe. A gente vai ver uma questão que vai envolver pra gente aquela ideia do período e da oração, o que é um período composto, o que é um período simples, composto por subordinação ou coordenação. E também tem uma questãozinha sobre conjunções, que aí a gente vai relembrar um pouquinho também dessas ideias de sintaxe, de período composto. Esses conteúdos são figurinhas certas no exame de seleção. Todo ano quase tem uma questão desse tipo. Então, vamos lá comigo, tá acabando, aguenta só mais um pouquinho, que essas questões que a gente vai responder são muito importantes. E aí, pessoal, vamos começar, né, com as questões propriamente ditas. A primeira questão que a gente vai responder vai nos exigir essa ideia de oração e período, né? Antes da gente ler a questão e ler o enunciado direitinho, vamos só ver o que é, né, uma oração, o que é um período. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma frase. O primeiro segmento que a gente tem que entender é o que é a frase. E a frase, ela é qualquer enunciado, qualquer conjunto de palavras, que a gente pode colocar assim, que tem um sentido. Que tem um sentido completo. E aí a gente vai ter também a oração. O que marca a oração é que ela é uma frase, ela tem que ter um sentido, e a oração, ela precisa ter um negócio chamado verbo. O que marca a existência de uma oração é um verbo. Verbo ser, estar, permanecer, pintar, colorir, dormir, amar, etc. O que vai caracterizar o período é a quantidade de orações que a gente tiver. O período é um conjunto de orações. E aí a gente pode ter um período simples ou composto. Quando a gente tem um período simples, ele é um período que é composto apenas por uma oração, né? O próprio nome já está dizendo, simples. Quando a gente tem um período composto, ele é composto por 2 ou mais orações. Isso é o que vai caracterizar esse período composto. Então, esses são os 3 conceitos iniciais que a gente tem que ter por enquanto, tá bom? Então, vamos lá. Para responder a questão, a gente precisa ler esse trecho aqui a seguir, que diz o seguinte:
Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. E aí ele pergunta para a gente, sintaticamente, o trecho se constitui de... E tá aqui as opções, né? 3 períodos compostos por subordinação, 2 períodos compostos por coordenação, 2 períodos compostos em um simples, 1 período composto em um simples. Primeiro, né, como a gente falou, um período ele é a reunião de orações. O que vai marcar o fim de um período é o ponto final. Então, aqui a gente só tem 2 pontos finais, que é esse e esse. Então, a gente só vai ter 2 períodos. A gente tem um período que começa aqui e termina aqui, que vai ser o nosso primeiro período. E a gente tem esse segundo período aqui, que começa nesse outro ponto final e termina aqui no último ponto final, que é o nosso período número 2. Então, essa opção aqui, que tem 3 períodos, a gente já pode eliminar. E essa opção aqui, a letra C, também diz que tem 2 períodos compostos e um simples, ou seja, que tem 3 períodos. Não tem, a gente já viu que só tem 2. E a gente precisa saber se esses períodos são compostos por subordinação ou não. O que vai marcar para a gente essa ideia da subordinação e da coordenação é a independência entre as orações. Se a gente tem um período composto, a gente tem 2 ou mais orações, como a gente já viu. E aí, esse período ele vai ser composto por coordenação ou por subordinação. Eu vou aqui só escrever abreviado, mas vocês podem escrever no cadernozinho de vocês, coordenação, subordinação. Quando a gente tem um período composto por subordinação, a gente tem que essas orações, elas são independentes sintaticamente. Quando a gente tem um período composto por subordinação, as orações elas são dependentes umas das outras. O que é isso? Quer dizer que se eu separar essas orações, sozinhas elas não vão ter sentido. Elas só têm sentido se elas estiverem juntas dentro de um período. E aí vamos analisar aqui. Primeiro vamos contar quantas orações a gente tem aqui nesse primeiro período, que termina aqui e começa aqui. Vamos contar quantas orações a gente tem, ou seja, vamos contar quantos verbos a gente tem. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, até agora nenhum verbo. Mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Está aqui o verbo são, que vem do verbo ser. Ou seja, nesse primeiro período, nosso primeiro período, eu vou botar assim, primeiro P, a gente só tem um verbo, então a gente só tem uma oração. Esse é um período simples. Vou colocar aqui. Aqui no segundo período, diz o seguinte: dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, olha aqui o verbo chegaram, que vem do verbo chegar. Aqui a gente já tem uma oração. Chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Está aqui, de novo, eram, que também vem do verbo ser. Ou seja, nosso segundo período, segundo P, eu vou colocar assim, ele tem 2 orações. Se ele tem 2 orações, ele é um período composto. Aí a gente vai ver se ele é um período composto por coordenação ou subordinação. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016. Se a gente colocasse um ponto final aqui, no lugar dessa vírgula, essa frase ela não teria sentido. A gente ficaria se perguntando, ele quer dizer o quê? Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016. Ele quer dizer o quê desses refugiados? Percebam que fica uma pergunta no ar, ou seja, ele precisa da outra oração para o sentido dele ficar completo. Então, esse aqui não é um período composto por coordenação. Ele é um período composto por subordinação. Porque quando a gente lê o resto, que ele diz, dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Agora eu entendi. Que ele quis dizer que desses refugiados, mais da metade eram mulheres e crianças. Mas com esse ponto final aqui, se eu encerrasse o meu período aqui,
iria ficar faltando alguma coisa. Então, ele não é um período composto por coordenação. A gente tem exatamente o que a gente tinha visto, né? Um período simples, que é esse primeiro, que só tem um verbo. E a gente vai ter um período composto, que é o segundo, que tem aqui, ó, dois verbos. Se tem dois verbos, tem duas orações, é um período composto. A gente chega aí na letra T. Galera, uma outra figurinha certa no exame de seleção é uma questão sobre conjunção. Não existe exame de seleção sem uma questão desse tipo. Conjunção é uma das 10 classes gramaticais, uma das 10 classes de palavras, e que elas têm funções muito importantes na sintaxe, que a gente vai ver um pouquinho aqui, tá bom? Nessa questão aqui, a gente vai ler aquele trecho novamente, que eu li na questão anterior. Segundo o alto comando das Nações Unidas para refugiados, ACNUR, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. E aí ele pergunta pra gente, o vocábulo segundo, sem alteração do sentido no trecho, pode ser substituído por. O segundo, ele está aqui. O segundo, como a gente viu anteriormente, ele está introduzindo esse primeiro período simples aqui da gente. E ele está introduzindo o que a gente chama de um adjunto adverbial. Isso aqui que eu estou grifando todo de azul é o que a gente chama de adjunto adverbial. Vou descrever aqui esse nome para vocês não esquecerem. Carol, que danado de nome é esse? Que nome difícil. Vocês vão entender. Uma das 10 classes de palavras que a gente tem também é o advérbio. O advérbio, ele vai acompanhar verbos e adjetivos, e eles vão dar, para esses termos que eles acompanham, alguma circunstância. Como assim, Carol? Circunstância? Eles vão dar alguma circunstância de tempo, lugar, modo. Geralmente eles são uma palavra ou duas palavras que vão dar esse sentido. Por exemplo, Carol chegou cedo. Esse cedo é o tempo, né? Foi o tempo que Carol chegou. Que Carol chegou, eu já sei. Tá legal, Carol chegou. Mas aí, qual é a circunstância? Qual é o tempo que ela chegou? Chegou cedo. É uma circunstância a mais que ele vai dar para o nosso enunciado. E aí, quando ele é completo, assim, que tem muitas palavras, a gente diz que ele é um adjunto adverbial. Ele faz parte da nossa oração. Então, a gente tem que ver o que é que ele está imprimindo. Ele quer dizer para a gente que essa informação aí, ó, mais de 75% dos refugiados são sírios, são homens e mulheres, está de acordo com alguém, está em conformidade. Ele está imprimindo para a gente uma ideia de conformidade. Então, para mim, substituir esse segundo por um outro vocábulo, ele precisa imprimir essa mesma ideia, essa ideia de conformidade. Então, a gente vai aqui testar para ver qual é o vocábulo que imprime para a gente essa ideia de conformidade. Vamos lá, o como. Vamos então testar como o alto comando das Nações Unidas de Refugiado mais de 75%. Não, né? Esse como geralmente a gente usa quando a gente está querendo comparar alguma coisa, que não é o caso. Não é uma comparação, então esse como não. Devido o alto comando das Nações Unidas para refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Esse devido dá uma ideia de causa, né? De causa, consequência, que não é a ideia que a gente tem aqui.
Então, esse devido não está com conformidade. Ele traz aqui para a gente o efeito de causa. E aí, o conforme. Vamos testar o conforme? Conforme o alto comando das Nações Unidas para Refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são homens e mulheres. Casou direitinho, né? Tá dando exatamente a ideia de conformidade que a gente esperava. Então, a gente chega aqui facilmente que a resposta correta é a letra D. Deu para entender? Essas questões não são difíceis de conjunção. A gente só precisa ter essa ideia de entender qual é a circunstância que ele está imprimindo. Nesse caso aí, conformidade. Se a gente for testando, a gente vê que só o conforme que vai também dessa ideia de conformidade. Certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu disse que ia ser rápido, né? Ia ser só mais 2 questõezinhas para a gente trabalhar esses conceitos também. E eu queria só deixar essa frase aqui para vocês. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência de chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Ou seja, a gente não vai a lugar nenhum se a gente não persistir. O caminho é difícil, tem muitos obstáculos, mas a gente com certeza vai fazer coisas admiráveis no fim. Essa frase é de José de Alencar. E eu queria só deixar essa frase aí para vocês com um estímulo, tá bom? Que a gente sabe que o caminho até a aprovação é muito difícil, mas vocês já estão dando um passo muito importante, que é estar participando dos aulões, que é estar procurando conhecimento. Em meio a tantas circunstâncias difíceis, vocês estão aí. É na determinação e na persistência. Então, obrigado pela atenção. Eu sei que foi longo. E não esqueça que a gente conta com a sua presença, com a sua participação amanhã, que amanhã tem aula de matemática, certo? A gente vai estar aqui esperando por vocês.